Imagina o desespero de estar paralítico sem poder se mexer e a sua própria família te colocando no meio do nada e indo embora, te deixando ali para morrer sozinho. Omukulu era um homem africano perfeitamente saudável quando uma tragédia aconteceu. Ele sofreu uma queda de 14 metros de altura e, apesar de milagrosamente ter sobrevivido, ele não podia mais andar. E a sua família simplesmente o abandonou numa choupana para morrer. Mas essa história vai te mostrar que ainda que todos te abandonem, Deus nunca te abandona e Ele sempre dá um jeito de te encontrar aonde quer que você esteja. Seja bem-vindo, povo bonito, feito à imagem e semelhança do Altíssimo. Antes de mais nada, Ele quer que você saiba que você é amado. Já se sentiu amado hoje? Eu sou a Cíntia e aqui eu trago os casos mais interessantes do que Deus fez e está fazendo na Terra. Se você gosta de ser encorajado, inspirado com histórias improváveis, mas reais, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para que o YouTube te avise sempre que eu postar uma história nova. E bora pra história! T.L. Osborn realizava muitas cruzadas na África, muitos cultos com muitos milagres, muitas curas, muitas missões. Um dos pastores do ministério de Osborn foi para uma região mais remota na cidade de Nyanza, na Ruanda, para evangelizar algumas aldeias, alguns povos ali que ainda não conheciam o evangelho. O lugar era bem remoto e numa das caminhadas dele ali, ele viu uma choupana, esse pastor, ele viu uma choupana, ele se aproximou e ele entrou. E o que ele viu foi de cortar o coração. Um jovem aleijado, abandonado, agonizando, desesperado. E ali estava o Omukulu. Omukulu havia sofrido um grave acidente. Ele sofreu uma queda de 14 metros de altura, que dá mais ou menos um prédio de uns 4 andares. Ele foi socorrido às pressas. Ele ainda estava vivo, mas parte das vértebras inferiores dele e uma das pernas estavam completamente esmagadas. Ele fez diversas cirurgias, os médicos tentaram reconstruir os ossos dele, mas ele não apresentava melhoras, ele se mostrava cada vez mais incapacitado, até que os médicos disseram, olha, não tem mais o que fazer, e ele foi desenganado pelo hospital e enviado de volta para a aldeia dele para morrer junto com a família. Só que o tempo foi passando e o Omukulu não morria. Passaram-se anos e a família ali cuidando dele. Só que chegou um momento em que o pai dele e seus irmãos não tiveram mais paciência em pajeá-lo, em cuidar dele. E talvez até por não aguentarem mais ver aquele sofrimento, aquela agonia naqueles anos todos, decidiram que o melhor para o Omukulu seria a morte. Então eles colocaram ele numa choupana ali sozinho e foi embora. Felizmente a mãe dele levava um pouco de comida. A mãe dele não concordou com essa ideia e ela levava um pouco de comida para ele, mas era só de vez em quando, porque ela ia escondido. Toda a família dele decidiu que o melhor para o Omukulu seria a morte e talvez abandonado ele morreria mais depressa. E foi aí então que ele foi encontrado por esse pastor, que acabou trazendo nova vida e nova esperança para o Omukulu. As mensagens das cruzadas do Osborn tinham sido traduzidas para o idioma do Omukulu, que era o Kiswahili, eu não sei se é assim que se pronuncia, Kiswahili, dos povos Swahili, enfim, do idioma dele. As mensagens tinham sido traduzidas para o idioma dele, e esse pastor, esse ministro, ele deixou ali com o Omukulu alguns toca-fitas, na época era toca-fitas, deixou com ele um toca-fita com algumas fitas dessas mensagens e pilhas novas. E o Omukulu passava-se os dias ouvindo essas mensagens, dia após dia, repetidas vezes. Numa das fitas, Osborn falava das pessoas que foram nas cruzadas, receberam Jesus como Salvador, ousaram na fé e receberam grandes milagres. E o Omukulu, ouvindo essas mensagens, ele repetiu a oração que tinha no final da fita sobre receber Jesus como Salvador. Ele creu na mensagem e ele foi salvo. No final da oração, Osborn direcionava a multidão a pedir a cura física. Ele citou a 1 João, capítulo 5, versículo 14 e 15, que diz: "E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve no que lhe pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos." Ele disse à multidão que se eles crescem que Deus ouviu a oração deles, então era a hora deles agirem pela fé.
Então ele ordenou que os cegos passassem a ver, os surdos ouvir, os aleijados a andar. Ele disse à multidão que se eles crescem que Deus ouviu a oração deles, então era a hora de pôr a fé em prática e fazer o que antes não conseguia. Então ele direcionava os cegos a enxergarem, os surdos a ouvirem, os aleijados a andarem. Osborne os direcionou a agir pela fé. E milagres poderosos aconteceram. Surdos, mudos foram curados, coxos aleijados eram curados, passavam a andar. Muitos milagres, curas, e as pessoas testemunhavam no microfone todas as maravilhas que tinham acontecido, as curas que tinham recebido. E Omukulu ouvia tudo muito atentamente, dia após dia, repetidas vezes essa mensagem. Dentro dele. Ele ouviu tanto a mensagem até que chegou o dia que ele falou: chega de escutar, agora é hora de orar, como o povo orou, e eu vou receber a minha cura. Então ele desligou o toca-fitas e começou a orar, clamar, pedir, suplicar a Deus pela cura, e ficou um bom tempo ali pedindo, orando, clamando, até que ele disse consigo mesmo: eu não vou ficar mendigando, chega de pedir, chega de suplicar, agora é hora de agir pela fé. Eu vou agir como quem já recebeu o milagre. Do mesmo jeito que o povo na cruzada fez e recebeu, eu vou agir pela fé e eu vou receber também. Omukulu decidiu, é hora de tomar posse. Então ele afastou o toca-fitas e começou a se arrastejar na expectativa de se levantar. Só que nada aconteceu. Ele repetiu o esforço, tentou de novo, nada. Então ele se arrastou até a parede da choupana, encostou os ombros na parede e foi levantando um ombro após o outro para levantar. Ele levantava alguns centímetros, mas caía de novo. Ele repetia o esforço, levantava alguns centímetros e caía de novo. Ele levantava, caía, levantava, caía, levantava, caía. Só que o Omukulu estava decidido. Eu vou me levantar. Ele verdadeiramente creu na mensagem. Ele sabia que Deus queria isso. E em nenhum momento ele deu lugar para nenhuma dúvida. Ele continuava a se pôr para levantar, de novo e de novo. Naquele calor escaldante da África, ele suava até ficar ensopado com tanto esforço que ele fazia, porque ele creu na integridade e nas promessas de Deus. Transpirando, lutando, clamando a Deus, fazendo tudo o que podia. Ele urrando, não aceitando aquela situação mais. Só que numa dessas tentativas de se pôr de pé, ele se debateu tanto no chão que ele acabou ferindo os braços e a cabeça nos objetos que estavam ali. Provavelmente alguma louça que a mãe dele usava para trazer comida. E ele acabou se machucando os braços e a cabeça. E pra você ver, né? Até agora há pouco, a pessoa que estava convicta da sua cura, agora está mais ferida do que antes. Já aconteceu com você? Começa a orar por algo e o negócio piora? Comenta aqui embaixo. Mas Omukulu não perdia a esperança. Ele respirou fundo e mais uma vez colocou um ombro, colocou outro. De repente, a presença de Deus encheu a choupana. Ele disse que um calor reconfortante entrou pela parte superior da sua cabeça e foi entrando pelo crânio. Ele disse que era um líquido caloroso que ia se espalhando pelo seu corpo e à medida que ia se espalhando, ia reconstruindo seus nervos e os seus músculos. Ele disse que sentia literalmente os ossos dele sendo criados de novo. E então Omukulu se ergueu e ficou de joelhos. E então ficou em pé. Ele estava curado, ele estava sarado, ele estava restaurado, ele estava de pé. Ele levantou uma perna, ele levantou a outra, estavam sãs. Ele começou a rir, começou a chorar ao mesmo tempo, descontroladamente. E quanto mais ele se dava conta do que tinha acabado de acontecer, mais a alegria tomava conta dele. Agora ele estava sem acreditar. E ele ficou ali por um bom tempo, chorando, rindo ao mesmo tempo, erguia os olhos ao céu, adorava a Deus. E então ele lembrou: meu povo,
E imediatamente ele saiu correndo e foi atrás da família dele na aldeia dele. Ele corria tanto ele corria desenfreadamente. Ele corria gritando a plenos pulmões: sou eu, Homúnculo, eu fui curado, Deus vivo me curou. E por onde ele passava gritando, o espanto varria a aldeia. E aí ele chegou na aldeia onde a família dele morava, e os irmãos dele viram ele se aproximando, gritando, chacoalhando os braços, gritando a plenos pulmões: sou eu, Homúnculo, Homúnculo. A mãe dele estava ali, a mãe dele viu também, só que a mãe dele pensou que ele tinha morrido, ela pensou que era um fantasma, e ela gritou: é o fantasma de Homúnculo, e todo mundo saiu correndo. Ele saiu correndo atrás dela, da mãe dele, puxou ela pra ele, agarrou ela, os dois caíram no chão e ele gritando ali no meio de suor, de lágrimas de alegria: sou eu, mãe, Homúnculo, sou eu, seu filho, olha pra mim, o Deus vivo me curou, não tenha medo de mim, mãe, olhe pra mim, toque em mim. Até que ela foi caindo em si, que estava realmente sendo abraçada pelo seu próprio filho. Aí foi aquela alegria, toda a aldeia se juntando ali ao redor dele, querendo saber o que tinha acontecido. O pai dele e os irmãos dele também estavam muito felizes dele estar vivo, só que com muita vergonha, né? E aí a mãe dele, naquela alegria atônita, perguntando o que tinha acontecido, e ele explicou de uma das vezes que ela foi lá. Ela viu o toca-fitas, as fitas que o pastor havia deixado para ele, e ele contou a história para ela, ouvindo as mensagens, ele ousou na fé e o Deus vivo curou ele. Homúnculo estava salvo, curado e restaurado de volta à sua família. Se ele perdoou a família dele, eu tenho certeza que sim, porque agora Homúnculo era um novo homem. A história não relata, mas eu acredito que não somente a família dele foi salva, mas muitas pessoas naquela aldeia, naquela região também. Homúnculo vem nos ensinar a ouvir o que Deus diz, crer no que Deus diz, falar o que Deus fala e agir em conformidade com isso. E jamais desistir, porque não importa o quão difícil algo pareça ser, Deus sempre tem a solução. Se essa história tocou você, deixe seu like, compartilhe com alguém. De repente você conhece alguém que está orando por cura, isso pode encorajar essa pessoa. Eu vou ficando por aqui e até a próxima história. Para morrer sozinho, não, coça o bigode, coça a cabeça. Eu vou agir do mesmo povo. Cérebro, você vai tomar banho no gelo. Nada. Ele correu atrás dela, puxou ela pra ele, agarrou e... Ele saiu correndo atrás dela, da mãe dele, puxou ela pra ele, agarrou ele.